que nós podemos falar com Deus. E eu não tenho dúvida, tem alguém querendo falar ali, pode falar que se for um anjo, não é. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que as nossas orações, elas atingem o céu e elas atingem o coração de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, não precisa abrir, mas Tiago 5,16, a palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Quando a palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode, nós precisamos entender então que existe algo poderoso na oração. A oração é uma importante ferramenta que transforma, e ela transforma. Você não tenha dúvida que a oração transforma. Extremamente poderosa, extremamente forte. Mas, queridos, eu sinto em dizer que uma importante ferramenta como a oração é muitas vezes tão mal utilizada por tantas pessoas que se dizem ser cristãs. Muito mal utilizada, muito mal utilizada. Como a gente utiliza mal essa ferramenta importante da oração. A roupa está lá, ô Roberto? Tira a roupa do varal, filho. Corre lá. Mas volta logo, senão você vai perder a mensagem. Como é difícil, queridos, quando nós achamos que sabemos, mas na verdade acabamos agindo muitas vezes de forma tão errada no que diz respeito à oração. E por que isso? Simplesmente porque nós não vamos buscar onde temos informação como agir correto com a oração. A gente viu aí o próprio testemunho aqui. Algumas pessoas orando já, decretando, estabelecendo, forçando Deus, vai curar, e acabou, e aquela história toda. E muito bem, vocês usaram muito bem a oração. Deus faz se Ele quiser. E é para a glória dele todas as coisas. Esses tempos atrás, faz mais ou menos uns 2 anos, nós compramos um carro. Aquele carro está lá do lado da rua. Então compramos para a Érica. E era o carro que não era o ano que ela queria, ela queria um ano mais novo, não era, talvez, faltavam alguns equipamentos que ela gostaria, enfim. Mas era o carro que dava para comprar e era o carro que a minha esposa ficou feliz na época, isso me deu muita alegria de poder proporcionar. Só que tinha um problema. Esse carro, quando nós pegamos, ele tinha uma chave, apenas uma chave para ligar o contato, enfim, a ignição do carro. E por 2 anos eu falei com a minha esposa, Érica, e falei e fiz também, corri atrás. Não é só ficar falando para ela fazer, eu fiz também. Érica, nós precisamos de uma chave de reserva desse carro, Érica. Eu sei. Então passa lá no chaveiro, Érica, encomenda uma chave de reserva. Você é um carro importado, já era um carro um pouco mais velho, um carro 2000, então assim não tinha chave no chaveiro. E a gente já chegava lá, o chaveiro falava, olha, eu vou ter que encomendar a chave, porque essa chave não tem. Só que uma chave só, gente, é muito complicado. Porque o Tomás, a maioria de vocês sabe, que o filho tem espectro autista, ele não fala, ele não conversa. E algumas vezes o Tomás brincava com a chave e ele simplesmente desaparecia com a chave, a única chave que nós tínhamos. Não tem outra. É aquela, perdeu. Então por 2 anos nós falamos, precisamos fazer uma chave reserva, E quando sumia, era um desespero, a gente saía arrastando o sofá, jogando brinquedos no chão para procurar meio dos brinquedos, embaixo da cama, para ver onde é que o Tomás tinha guardado a chave do carro. Com toda essa história de mudança e tal, eu tive que vender o carro. E não deu para ser comprado. Ele é apaixonado por esse carro. O Leandro foi mais rápido. Enfim, acabei vendendo o carro aí para o pastor Leandro de uma forma facilitada. E aí, quando eu fui mostrar para o Leandro, eu falei, Leandro, olha, está aqui o manual do carro, isso aqui é o manual que a gente recebeu lá quando a gente comprou o carro, você pode guardar lá no guarda-roupa e tal, enfim, você faz o que você quiser, já pode explicar como é que funcionam algumas coisas. E eu abri o manual, no bolsinho do manual, no bolsinho próprio que é uma chave de reserva, tinha lá o quê? A chave de reserva. Olha só, a resposta da minha aflição estava durante todo o tempo
no manual. Estava lá. Eu só precisava abrir o manual e olhar a resposta dos meus questionamentos. A chave estava lá. Se eu tivesse ido ao manual, tantas dores de cabeça, tanto desconforto que nós passamos por ter uma chave, só teria acabado. Porque a chave estava lá. Resposta, queridos, está no manual. A resposta para as nossas aflições, a resposta de como nós devemos orar, a resposta de como chegarmos ao coração de Deus, está no manual chamado a Bíblia Sagrada. Você tem acesso a esse manual. Não adianta ficar batendo cabeça atrás de outras coisas. Não adianta ficar com dor de cabeça. Vai até o manual. A chave dos seus problemas, ela se encontra no manual. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas continuam muitas vezes gastando o seu tempo em oração com orações que não vão fazer fruto nenhum. Eu já ouvi várias vezes as pessoas orando, por exemplo, com orações que diziam: Senhor, manda do teu Santo Espírito, queremos mais do teu Espírito. Sabe, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Mas a ideia de buscar ser cheio do Espírito Santo não é que ele caia mais sobre você, é que você permita que ele te controle mais. Ele daqui de dentro tenha mais controle sobre a sua vida do que ele está tendo hoje. Não tem como ter mais, tem como permitir que ele haja mais através de você. Tem como você diminuir para que ele seja maior, não como ele ser maior. As pessoas oram: Senhor, manda bênçãos, Pai. Oh Deus, manda bênção. A gente tem aquela canção antiga, bonita, chuvas de bênção. Quando aquela canção ela diz: quantas apenas nós temos? Gente, como assim manda bênção? Nós precisamos de bênção. A palavra de Deus diz que em Cristo nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Quanta mais bênção você precisa? Não dá. É uma oração que, na verdade, não dá de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. As pessoas dizem: me dá coragem. Senhor, eu preciso de coragem. E a palavra de Deus diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Você já tem essa coragem. Senhor, fica comigo. A palavra de Deus diz: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Olha como nós gastamos a nossa oração muitas vezes com coisas que a palavra de Deus diz já está lá. É como quando nós pedimos: Senhor, me ajuda a amar o meu próximo, me ajuda a amar o meu inimigo, me ajuda a amar as pessoas. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Está tudo aqui, queridos. A gente só precisa deixar sair. Deixa sair, está lá. As nossas orações muitas vezes não alcançam o resultado que deveriam alcançar, porque nós não sabemos orar. Quando nós nos deparamos então com essa realidade da palavra de Deus e a oração, a gente tem que entender que essas são duas ferramentas que andam em conjunto. Elas andam em conjunto. A ideia, a imagem que me vem à mente é mais ou menos a seguinte: a palavra de Deus é o braço de Deus que invade o natural e é capaz de tocar o natural. Veja, de todas as coisas, queridos, Deus criou tudo. Deus criou a natureza, Deus criou o ser humano. Mas aqui nas minhas mãos, não o papel, mas o texto que está aqui, é algo que foi dado por Deus para mim. Eu posso tocar. É como se Deus estivesse fisicamente. É algo divino, mas é físico. É físico. Eu estou vendo, não livro, o texto. Deus me deu. A oração nessa via é a única forma que eu tenho de tocar o celestial. A palavra de Deus está aqui e ela invade o natural. A oração invade o sobrenatural. Porque através da oração eu consigo chegar no coração de Deus. Sabe, é como se você pudesse cutucar o celestial. É como se você pudesse invadir o celestial simplesmente com as suas palavras. Ela chega no ouvido de Deus, lá no céu. Lá no céu, nada que eu faça. Eu posso lançar algo alto, uma pedra bem alta, não vai chegar no céu. Eu posso fazer algo incrível, não vai chegar no céu. Eu posso fazer uma viagem
celestial, o lugar onde Deus está, eu não vou chegar. A única coisa que me faz tocar, chegar até lá, são as minhas orações. A oração é algo importante, mas nós precisamos saber usar. Precisamos saber usar, queridos, para saber que a oração transforma. Mas a oração não transforma Deus, porque Deus é imutável, Deus não pode ser transformado. A oração transforma a mim. A oração transforma você. A oração faz de você alguém que confia mais. A oração faz de você alguém que enxerga Deus de forma diferente. A oração faz bem para você. Algumas pessoas imaginam que a oração, ela pode fazer Deus mais forte. Não, a oração não faz Deus mais forte. A oração faz você mais forte. A oração transforma você. E é algo tão maravilhoso que os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Quando nós olhamos lá, não precisa vir também no nosso texto básico. Aliás, nós vamos ver várias passagens hoje. Quando lá em Lucas 11, os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Importante a gente pensar, queridos, que quando os discípulos dizem: Senhor, ensina-nos a orar, os discípulos não estão dizendo: Senhor, dá-nos uma oração. A ideia dos discípulos não é: Senhor, nos dá uma oração, uma oração para que a gente ore da forma que você ora. Não é essa a ideia. O que eles estão pedindo é: ensina-nos, nos fala como fazer isso que você faz, como falar com Deus, com o Pai, como você está falando com o Pai. Nós queremos aprender esse caminho, nós queremos aprender a forma. 2 vezes Jesus ensina a oração. 2 vezes Jesus ensina essa oração. A primeira, aliás, uma delas em Lucas 11, quando os discípulos dizem: ensina-nos a orar. E outra vez em Mateus, e agora sim você pode abrir capítulos 5 e 6, pode abrir no capítulo 6 primeiro. Quando nós vemos Jesus falando a respeito dos fariseus. Fariseus eram os religiosos da época. E Jesus está olhando para os fariseus e dizendo que os fariseus estão fazendo errado aquilo que eles deveriam fazer certo. Jesus está pegando ali 3 pontos dos fariseus. Jesus está falando que os fariseus eles ofertavam de forma errada. Ele está dizendo que os fariseus jejuavam de forma errada. E ele está dizendo que os fariseus oravam de forma errada. E Jesus dá toda a ênfase quando ele diz que os fariseus oravam de forma errada. Mas quando a gente lê, por exemplo, capítulo 6, versículo 7, nós vemos a mesma confirmação daquilo que nós vimos, ou que eu citei lá em Lucas 11, 6, 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que a oração que nós temos aqui diante de nós, que é a oração do Pai Nosso, todo mundo conhece. A oração do Pai Nosso é uma oração que todos conhecem. Não foi dada por Cristo para ser uma repetição. Não é uma oração, queridos, que é um modelo para que você orasse apenas ela. Não é essa a ideia. Lembrem-se, os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Ele não disse para Jesus: Senhor, dá-nos uma oração. Jesus passa a mesma oração do Pai Nosso com algumas diferenças em Lucas 11. Ensina-nos a orar. E aí quando nós chegamos aqui em Mateus, nós vemos Jesus de cara já dizendo: olha, não é para ser uma repetição, como nós vemos as pessoas fazendo aquela repetição, que pelo muito falar, acham que vão alcançar alguma coisa. A ideia não é repetir as mesmas palavras. A ideia da oração do Pai Nosso, queridos, é que nós tivéssemos uma forma, nós tivéssemos um norte, nós tivéssemos um esqueleto. Essa é a forma, esse é o teu esqueleto. Agora, quem vai colocar, encher de carne esse esqueleto, quem vai colocar a forma, colocar os elementos nessa oração somos nós. Ela é apenas um norte, uma forma, um exemplo para que a gente saiba como orar, e não a oração para que você tenha como a oração que você vai orar. Jesus então, ele ensina e ele diz:
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele acabou de dar aqui elementos que você deveria considerar na sua oração. É isso que Jesus está fazendo. E quando Jesus está dando essa oração, Ele não está dando algo novo. Algumas vezes a gente imagina: olha como Jesus ele é maravilhoso. Ele é, gente, ele é. Veja, a afirmação está correta. Mas a gente imagina: ele é maravilhoso porque ele acabou de tirar agora uma oração completamente nova, algo que nunca foi visto. Não, não é isso. Sabe, Jesus ele é tão maravilhoso, que ele é capaz de pegar algo velho e transformar esse algo velho em algo novo. Ele pega uma vida velha igual a minha e ele me dá novidade de vida. Ele pega uma história velha, uma história surrada, talvez igual a sua, e ele transforma numa nova história em Cristo Jesus. Ele pega algo que está destruído, ele simplesmente transforma aquilo como se aquilo tivesse acabado de nascer. Deus é maravilhoso. Aliás, nele nós temos um novo nascimento. Ele pega coisas velhas e transforma e dá um ar de novo, e dá um ar de novidade a todas essas coisas. É o que ele faz aqui. Por quê, queridos? Porque se nós olharmos, e é o que nós vamos fazer, em uma perspectiva histórica judaica, nós vamos ver que os elementos contidos na oração do Pai Nosso não são novos, são elementos já muito usados há muito tempo. Quer ver? Nós vamos ver alguns desses elementos. Primeiro, os judeus do Antigo Testamento, eles acreditavam que poderiam vir até Deus. E isso é algo extremamente diferente. Deixa eu explicar. As pessoas que faziam parte, por exemplo, de seitas, elas tinham medo de se chegar diante de Deus. Quando nós vemos, por exemplo, sacerdotes de Baal, por exemplo, nós vemos que a forma de eles chegarem diante de Deus era sempre uma forma temerosa, porque eles não sabiam o que poderia acontecer. Aliás, algumas vezes não aconteciam, como foi lá naquela disputa para ver quem conseguia fazer mover lá para queimar, para cair fogo do céu. Agora, os judeus, eles acreditavam de forma diferente. Os judeus, eles acreditavam que Deus queria ouvir a voz dele. Quer ver só? Vamos dar uma olhada lá em Salmos, no Salmo de número 145, dá uma olhada lá. Salmo de número 145. Deus estava pronto para ouvir a oração dos seus filhos. Salmo 145, 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Detalhe: perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Não é simplesmente invocar a Deus, mas é invocar a Deus baseado na verdade. E aqueles que invocam a Deus baseados na verdade, segundo a palavra de Deus, Deus está ali. É como se Deus estivesse do ladinho. Quando você vai começar a sua oração e você pensa: Deus está tão longe, será que Ele vai ouvir a minha oração? Queridos, o que os judeus que levavam a sério a oração acreditavam é que quando eles fossem abrir a boca, e Deus já sabia inclusive o que eles iam dizer, Deus não estava distante deles para ouvir a oração. Deus estava aqui, do ladinho deles, pronto para ouvir o que é que eles tinham para dizer. Deus queria e Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração. Veja o que diz Salmo 91, versículo 5, versículo 15. Salmo 91, 15, diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Meus irmãos, Deus não é um Deus distante. Quando Jesus começa a ensinar a oração dizendo Pai Nosso, Jesus está pegando então esse elemento da cultura judaica, que sabia que Deus queria ouvir a oração, estava pronto para ouvir a oração, e está dizendo o seguinte: Deus, como Pai, está pronto para ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração. Como eu já disse aqui antes, Tomás, que é um cara nota 10, menino é com amor, extremamente carinhoso, extremamente amável, não fica sozinho, assim, ele quer estar o tempo todo com a gente, ele interage do jeito dele o tempo todo com a gente, mas o Tomás não fala. Sabe, queridos, eu posso dizer isso com propriedade, porque eu vivi isso. Tudo que um pai quer é falar com o filho. Tudo que um pai quer é conversar com o filho. Tudo que um pai quer é ouvir a doce voz do seu filho dizendo: papai, preciso falar com você. Ainda não cheguei lá, eu ainda estou esperando esse papai, preciso falar com você. Eu já ouvi o papai, mas demorou mais de 4 anos, talvez 5 anos. Ele foi devagarzinho, ele falava papai, mas era aquilo que nós chamamos de ecolalia, era uma repetição, ele não sabia o que ele estava dizendo. Era papai, mamãe, mas dentro de um contexto que não era um contexto real, era o contexto dele, o mundo dele, daquilo que ele vivia. Mas teve um dia, queridos, que o Tomás chamou o papai, mas ele chamou o papai querendo chamar o papai, querendo chamar eu. E foi, olha, um dos dias mais felizes e emocionantes da minha vida. Quando meu filho olhou para mim e disse papai, eu falei, é comigo. Sabe o que eu queria? Eu queria mais. Eu falo, filho, fala. Me conta seus medos. Me conta as suas lutas. Me conta as suas alegrias. Me conta as suas tristezas. Me conta as suas dificuldades. Tudo que eu queria que ele me contasse essas coisas. E eu tenho fé que um dia ele vai me contar todas essas coisas que eu quero tanto ouvir. Sabe, algumas vezes ele chegava da escola e nitidamente alguma coisa tinha acontecido na escola. Algum amiguinho tinha agido de forma errada, alguma coisa tinha acontecido e ele chegava assim, impaciente, ele não chegava bem. E a gente chegava e falava, Tomás, fala com o papai, o que aconteceu? Amiguinho brigou, alguma coisa? Você não falava. Sabe, irmãos, o desejo que eu tenho que o meu filho fale comigo não pode ser comparado com o desejo que Deus tem que os filhos dele falem comigo. Sabe qual é o grande problema? É que algumas vezes a gente continua simplesmente no nosso pequeno mundo. E não se ofenda, mas é quase que um autismo espiritual. Nós vivemos fechados no nosso mundo. E nós não olhamos para Deus de fato, como a palavra de Deus diz que nós podemos olhar, e como Deus espera que você olhe, para olhar do fundo do seu coração e dizer, papai, eu preciso falar com você. Algumas vezes, irmãos, Deus passa o dia inteiro esperando para ouvir você dizer, papai, Pai, Deus, Jesus, ou como você sentir mais à vontade, eu quero falar com você. Coisas boas, coisas ruins, não só para pedir, mas para falar com Deus. Sabe, irmãos, Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua oração. Não, eu quero ouvir a oração de Deus, eu sei que você quer, a voz de Deus, mas Deus também quer ouvir a sua voz. Deus também quer ouvir a voz do seu coração falando com Deus.
quer ouvir. Os judeus poderiam chegar na presença de Deus, porque Deus queria ouvir. O Talmud ensina que a oração deveria ser constante. Sabe, algumas vezes, voltando à questão do Tomás, eu coloco o Tomás em situações difíceis para que o Tomás não aguente, o Tomás fale alguma coisa. Uma situação aqui que eu acho que ninguém vai ficar escandalizado, ninguém vai chamar lá ninguém para ver, assistente social para ver, olhar o que eu estou fazendo com o Tomás. Eu dou banho no Tomás. Então eu coloco o Tomás para tomar banho e tal, e ele toma banho, quando termina o banho, eu desligo o chuveiro, e ele olha para mim, agora está calor, agora ele não liga, isso aí não está fazendo efeito. Mas quando está uma temperatura mais assim, eu moro na serra, ela faz um fiozinho. Então ele olha para mim assim, do tipo, você vai me enxugar? Eu falo, não, acabou o banho. Chama tua mãe. E ele, chama tua mãe. E ele fica na porta e aquilo, é uma dificuldade, é uma barreira que ele tem na comunicação, mas a necessidade faz com que ele solte um grito gigantesco e diga, mamãe! E a Érica, ela não está longe, a Érica está do lado da porta, só esperando mamãe, porque é tudo que a gente quer. E ela vem correndo então com a toalha, fala meu amor, e ele, toalha, e ela está aqui a toalha. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvidas de que algumas vezes Deus nos dá situações difíceis para forçar você a de fato falar com Ele. Você já percebeu que quando a coisa fica feia, você imediatamente, Senhor Deus, você se volta para Deus na situação difícil? Talvez Deus permita que algumas situações fiquem complicadas, como a toalha no final do banho, para que você fale com Ele. Porque Deus quer ouvir a sua voz, porque Deus quer que você fale. O problema, irmãos, é que nós usamos a nossa oração como um botão de emergência. Oração para muitos é como um paraquedas. Quando eu estou caindo, quando minha vida já não tem mais jeito, quando eu perdi todas as situações, perdi a esperança, agora eu vou olhar para Deus e vou dizer, Senhor, existe um ditado judaico que ele diz, não honre o médico apenas na enfermidade, honre enquanto você está são. O médico não deve ser honrado quando você está doente, o médico deve ser honrado quando você está bem. E quando está doente é uma questão de necessidade, quando você está bem, agora é uma questão de honra. Falar com Deus na hora da dificuldade é uma questão de necessidade, falar com Deus quando tudo está bem é uma questão de honra. Honre a Deus com as suas orações. Bom, os judeus de antigamente também achavam que as suas orações deveriam incorporar amor e louvor. Salmo 34, de 1 a 3. Vamos dar uma olhadinha? Salmo 34, de 1 a 3 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma exaltemos o nome. Você vai ter tantas passagens de louvor, de expressão de amor a Deus. Coloque louvor e amor nas suas orações. Amor é fácil, queridos. Abra mão de si mesmo e decida a viver para Cristo. Você está amando, mostre isso para Ele. Louvor é simples. A palavra do louvor para os queneus, ela vem de se fazer pequeno diante de Deus. Quando nós louvamos aqui, nós não podemos e não devemos parecer grandes. Pelo contrário, isso não é louvor. O louvor só existe quando nós nos fazemos pequenos e mostramos que Deus é grande, que Deus é maravilhoso. Faça isso nas suas orações. Faça isso nas suas orações. Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, que nenhum homem, alto quanto for, ou poderoso quanto for, pode chegar face a face com Deus,
a não ser que ele chegue de joelhos. O joelho aqui, nessa frase desse teólogo, não é a ideia do joelho, calos no joelho. O joelho aqui, na verdade, é um coração prostrado. Sabe, não adianta você sair de joelho, achando que de joelho eu estou face a face com Deus, isso não vai acontecer nada. Você só vai sair com dor no joelho. Não vai ajudar em absolutamente nada. A ideia, e é uma ideia correta, é que nós devemos prostrar o nosso coração diante de Deus. E quando nós prostramos o nosso coração diante de Deus, nós ficamos face a face com Ele. Mas prostrar o coração, queridos, tem que ter humildade, tem que fazer Deus grande e eu pequeno, tem que ter louvor. Quando tem louvor, nós estamos face a face com Deus. Outra coisa que tinha sempre na oração de um judeu era gratidão. Não precisa abrir por causa do nosso tempo, mas Jonas 2,9, depois você só anota ele em casa. Jonas diz: com voz de gratidão te oferecerei sacrifícios. Gratidão. Sabe, nós precisamos ter gratidão. Tudo bem aí, né? Nós precisamos ter gratidão nas nossas orações. Nós precisamos disso, queridos. Quando você estabelece uma oração, quando você vai diante de Deus, quando você se prostra diante de Deus, você precisa se lembrar disso. Tenha gratidão. Tenha gratidão. Não fica apenas pedindo. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós nos achegamos diante dele para dizer eu, e nós ficamos nessa. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, ou nós mudamos e começamos a dizer meu, ou algo assim. Preste atenção. Nós não podemos apenas olhar para nós e ficarmos pedindo coisas, mesmo que seja para os outros. Nós precisamos lembrar da gratidão. Por que a gratidão é tão importante? E a resposta aqui é muito simples. A gratidão é importante porque quando você agradece a Deus, você está reconhecendo. Presta atenção nisso. Não preste atenção na luz. Puder fechar essa luzinha para mim? Eu agradeço. Quando você agradece a Deus, você está reconhecendo que Deus fez algo por você. Sabe, irmãos, eu não tenho como ser grato a alguém se eu não reconhecer que aquela pessoa fez algo por mim. Ou é só um obrigado assim, sem graça, que não tem nenhum sentido. Se eu realmente sou grato a alguém, é porque eu estou reconhecendo que essa pessoa fez algo por mim. Se você é grato a Deus e expressa isso nas suas orações, é porque de fato você entendeu que Deus fez algo por você e Ele precisa e merece ser honrado com a sua gratidão. Acrescente gratidão nas suas orações. A palavra de Deus também nos mostra, e o conceito judaico lá atrás nos mostra, que nós precisamos obedecer. Havia nas orações judaicas um desejo sincero de obedecer e não apenas um ritual, e essa é uma questão muito importante. Sabe, nós não orarmos apenas com o sentido de orarmos, não é orar apenas com um ritual. O problema é que a oração hoje em dia se tornou uma parte do ritual. Eu preciso orar, é verdade, eu preciso orar. E ele então gasta tempo ali orando, fazendo de tudo para orar, mas ele não está nem pensando de fato naquilo que ele está orando, ou se ele está disposto a obedecer aquilo que ele está falando. Nós precisamos orar, dispostos a obedecer. Uma outra coisa que tinha nas orações dos judeus, que eles incorporavam nas suas orações, é a confissão de pecados. Salmo 26, versículo 6. Salmo 26, 6 diz assim: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Nós precisamos colocar nas nossas orações a confissão de pecados. Sabe, irmãos,
Quando Jesus ele vai dar todo esse exemplo, lá no Pai Nosso, ele diz: perdoai as nossas dívidas. Como que é? Vocês lembram? Nós perdoamos. Como é que é? Não estou ouvindo. Nós perdoamos. Como nós Perdoamos. perdoamos o quê? Os nossos devedores, é isso? O conceito era um conceito normal, conhecido do Antigo Testamento, algo que estava na oração dos judeus. Jesus está pegando aquele conceito, está dando uma turbinada no conceito e está mostrando para aquelas pessoas: quando vocês forem orar, coloquem confissão de pecados nas suas orações. Só que ele olha e ele diz assim: tenham tanta confiança na confissão de pecados e na forma que vocês fazem, que coloquem uma equivalência: perdoe as minhas ofensas, ou perdoe as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores. Sabe, queridos, isso é tão importante, que eu acho que se as pessoas imaginassem o que elas estão orando, elas parariam de orar o Pai Nosso. Elas orariam: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu pularia a questão do: me perdoe as minhas dívidas, as minhas ofensas, como eu tenho perdoado os meus ofensores. Porque o que eu estou dizendo para Deus é: Senhor, use a mesma medida que eu uso comigo. Deus, use a medida que eu uso com as pessoas que me ofenderam. Use a medida que eu uso com as pessoas que me devem. Use a medida que eu uso com as pessoas que me maltratam. Use a mesma medida que eu faço com elas, use comigo. Irmãos, é preciso confessar os pecados, mas é preciso perdoar os pecados dos outros a nosso respeito. Sabe, nós não podemos ter um coração achando que só Deus vai perdoar os nossos pecados e nós não temos nenhuma obrigação de perdoar o pecado dos outros. Não. A forma que Jesus nos mostrou é uma forma completa, que nos faz pensar não apenas em Deus perdoando o nosso, mas como nós respondemos ao perdão em relação ao próximo. A última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, dentro desse aspecto judaico do Antigo Testamento, é que a oração dos judeus, aqueles que levavam a sério a oração, era uma oração altruísta. Sabe, a oração altruísta é uma oração que sempre pensa no coletivo, não é uma oração que pensa em mim. Um bom exemplo disso é uma oração que os judeus tinham. Os judeus eles faziam uma oração que era a oração do viajante. Eles diziam o seguinte para Deus: Deus, não ouça a oração dos viajantes. Não ouça a oração dos viajantes. Por quê? O que um viajante, alguém que vai viajar, como você vai viajar? Fazer uma viagem para o campo ou para a praia, o que você pede para Deus? Pensa aí, o que você pede para Deus? Não pede nada? Normalmente nós pedimos um bom tempo. Senhor, dá um bom tempo. Vou ter um churrasco com a minha família, vou ter uma festa, eu vou viajar para a praia. Não deixa chover essa semana não. Semana que vem, olha, eu vou para o campo com chuva é tão difícil. Senhor, não deixa chover não. Faz o seguinte, dá sol essa semana, só que na semana que vem outra pessoa vai para o campo também. Você já imaginou se Deus ouvisse a oração de todos os viajantes? De todas as pessoas que estão fazendo um evento? Nós estaríamos perdidos, irmãos. A seca que nós tivemos 2 anos aí, momentos difíceis, não seriam nada parecido com isso. Glória a Deus que Deus não ouve todas as orações. Eles diziam: não ouça a oração dos viajantes, porque os viajantes não pensam na nação, os viajantes pensam em si mesmos. Quando os viajantes oram, eles não oram pensando na nação, mas eles oram pensando na sua própria viagem. Sabe, irmãos, uma oração que chega e assim move o coração de Deus, não é uma oração que contém apenas o meu, eu quero, eu preciso, eu tenho, eu necessito, é para mim, é comigo. Eu, Senhor, olha para mim,
o que é importante para nós, o que é importante para a nação, o que é importante para esse grupo, é uma oração altruísta. Não ore a oração do viajante, porque ela não vai mover o coração de Deus. Sabe, todas essas coisas, queridos, elas podem ser encontradas ali no Pai Nosso, mas é uma forma, não é um modelo, não é uma coisa fechada, é algo que você deve ter para acrescentar junto com as outras coisas, e aí sim, você vai ter uma oração que alcança o celestial. O Rabino Ami disse o seguinte, que o homem não pode entrar na presença de Deus, a menos que ele traga consigo as suas mãos, o seu coração. Nós não podemos entrar na presença de Deus se nós não trouxermos o nosso coração na presença de Deus, nas nossas mãos, oferecendo humildemente nosso coração para Deus. Isso pode ser feito em 70 palavras, isso pode ser feito durante toda a noite, isso pode ser feito como você quiser, contanto que você faça da forma certa. E aí sim, a oração vai te transformar e vai mover o coração de Deus a seu respeito. Caso contrário, Deus, vai ser apenas um ritual. Sabe, o dia que o Tomás se investar a falar, estiver conversando comigo, eu não quero que o Tomás ele olhe para mim e diga: ó excelentíssimo Pai, grandioso Pai, e o Senhor é, ó distante, tão magnífico, e ó... Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele diga com o seu coração: olha Pai, preciso falar com você. Eu não quero um ritual, eu quero o coração dele, eu quero enxergar ele por dentro, eu quero enxergar aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas que está aqui. Deus sabe inclusive que está aqui, mas Ele quer que você vá, Ele quer que você vá diante dele, Ele quer que você abra o seu coração, como Pai espera o seu filho. Assim Deus esperando você. Antes de nós orarmos, eu quero chamar minha esposa e o Tomás aqui na frente. Queridos, eu quero, juntamente com a minha doce família, esse cara, gente boa, nós queremos agradecer muito à igreja de São José dos Campos. Eu posso dizer que eu tenho um carinho muito especial por vocês, muito especial, cada um de vocês. Vocês fizeram parte de um momento importante, um momento de desafio. Aqui eu vejo uma igreja carinhosa, uma igreja amorosa, uma igreja que ama a palavra de Deus, pessoas que não medem esforços para demonstrar o amor que elas têm por Cristo, e isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão por alguma falha, algum erro, alguma coisa que era para ser feita, por algum motivo não foi feito, e dizer que nós voltamos o coração de vocês, precisamos da oração de vocês, mas vamos continuar orando por vocês também. A igreja de São José é uma igreja que vai continuar guardada nos nossos corações, na nossa memória. Nós vamos daqui, mas nós vamos levar a igreja de São José para um lugar todo especial dentro dos nossos corações. Não só aqui, igreja do Motorama, vocês, queridos, vão ter sempre um lugar especial nos nossos corações. Não deixem de crescer. A coisa mais importante para um líder não é que as pessoas sintam falta dele. Não são lágrimas ou algo parecido. Nada disso é importante para um líder. A real importância para um líder é de verdade, queridos, que as pessoas não sintam a falta dele. Isso quer dizer que ele fez um bom trabalho. A igreja pode caminhar
e ela pode caminhar absolutamente sozinha. Eu louvo a Deus pela vida do Zé Roberto, porque quando toda essa história começou, ele e o Matozinho, eles tiveram coragem de dizer: nós estamos aí. E glória a Deus, pelo que eu vejo, querido, ninguém sentiu falta de mim naquela posição que eu estava colocando. Mas o pouco que nós ainda continuamos aqui, eu sei que vocês também não vão sentir falta. A igreja vai continuar crescendo, os desafios sempre acontecem, mas eu sei que vocês vão continuar em frente, tanto daquilo que Deus tem para vocês. Deus abençoe muito cada um de vocês. Com sincero e profundo desejo que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Eu quero dizer que foi uma honra servir ao lado de cada um de vocês. Uma honra. Deus abençoe vocês. Deixa a minha esposa. A gente só quer agradecer, né, Tomás? Pelas orações. Eu sempre falo que você chorando, né, gente? Ele fala que não pode chorar, mas eu sempre choro. Eu sempre falo que a maior dádiva que Deus nos dá nesse período que nós passamos na Terra é viver o corpo de Cristo. Né? O corpo de Cristo é algo sobrenatural. É nós pertencermos a essa família que se identifica com o Espírito Santo de Deus. Não importa onde você está no mundo, você vai encontrar um irmão em Cristo. E você vai se sentir parte do corpo de Cristo. Então a gente está temporariamente deixando fisicamente esse corpo aqui para se juntar a um corpo lá. Nós também podemos agradecer que estamos recebendo de braços abertos e fazendo tantas coisas por nós que a gente não merecia, né? Como diz a André, a gente não merece nada, somos pecadores. Mas nós vamos mudar um pouquinho de família fisicamente, mas espiritualmente a família é uma. E nós continuamos juntos sendo família. E a gente tem, graças a Deus, a internet, né, que é uma ferramenta que pode nos ajudar a se manter em conexão. Então a gente não vai ficar tão longe assim, a gente vai continuar pertinho. Espero que os irmãos continuem orando por nós continuaremos orando por vocês. E que a gente siga avançando para o alvo da soberana vocação, fazendo o que Deus nos pediu a fazer, e indo com isso, levando a palavra de Deus a toda criatura. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigada pelo carinho pela nossa família. Quer falar alguma coisa? Quer falar obrigado? Obrigado. 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 Obrigado.